Fala pessoal do JV Trading, mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre uma estratégia de M1, o que eu realmente uso. Tudo que eu vou passar aqui não é bem uma estratégia, na verdade eu tô fazendo um curso agora, pra quem não sabe, vou colocar a playlist aqui em cima. Mas todo o conceito que eu vou passar, eu só tô usando todo esse conceito no gráfico de M1, somente isso, period down, linha de tendência, Fibonacci, tudo isso eu vou passar no meu curso. Então hoje é como que eu opero no dia a dia. Vou usar o gráfico, eu vou mostrar os 6, 7 trades que eu fiz, 6 a 7 trades que eu fiz no M1 na quinta-feira e na sexta-feira. Eu vou mostrar ele no modo replay, tá? Como a estratégia é bem rápida assim, né? Vou tentar ver se eu consigo gravar um dia aí ao vivo para vocês. Mas nesse caso eu vou usar o replay e como que eu começo a analisar quando que eu opero o M1 normalmente, tá? Ok, então vamos pro gráfico. Então, primeira coisa, eu normalmente só opero o euro-dólar. As outras paridades é muito difícil operar. Então, pro começo, eu recomendo você focar em um ativo. Foca em um ativo que você vai ter consistência. Então, a primeira coisa que eu faço é saber a tendência primária, ok? Igual aqui no euro-dólar. Na minha tela, eu tenho claramente uma tendência baixista, ok? Então, eu sei que o mercado está com viés de baixa, então eu vou tentar deixar um trade de venda mais longa do que uma compra. Então, e eu gosto de operar os horários de Londres, que seria lá para as 3, 4 da tarde, aqui no horário do Japão, tá? Para quem é do Brasil, seria umas 3 da tarde, lá 3 da noite, acho que seria de manhã, mais ou menos. Então seria de madrugada praticamente, então vai de cada um. Mas nesse caso aqui, vamos supor que a gente estava, né? Lá para umas 2h30, um pouco antes das 3 eu já começo a dar uma olhada. E aqui, eu vou até... Vou até dar aqui, ó. Ok, vamos supor que a gente estava vendo isso, ok? Beleza, aqui ó, 2h30. Deixa eu tentar passar para 2h30 aqui. Mais ou menos aqui. Aqui é 2h30. Ok. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma linha de tendência sendo rompida nesse exato momento, num tempo gráfico menor, isso é 2h30 da tarde. Então, nessa região, a gente tem que ver que assim que a gente rompeu esse topo, a gente rompeu mais um topo, a gente já quebrou, a gente já tem uma teoria de Dow de alta, porque a gente está fazendo topos maiores que o topo anterior e fundos menores que o fundo anterior. Quando acontece essa quebra aqui maior, é porque o tempo gráfico está muito baixo, e esse daqui é apenas uma quebra internal, tá? Então esse daqui é internal. Então, ao mesmo tempo que ele quebrou, a gente sabe que esse último topo que foi rompido, ele vira uma resistência, ok? E mais pra frente eu vou falar sobre supply and demand, mas a gente também tem uma demanda aqui que foi o que fez quebrar tudo isso. Então aqui a gente tem bastante ordem de compra, tá? Que fez o mercado subir. O mercado só foi voltar nessa região. Então a gente tem dois pontos fortes aqui. A gente tem essa resistência que virou suporte. Ele foi até aqui e depois após fez o engulfing, tá? Tem um engulfing aqui. Após isso, a gente, pra mim, tá? Pra mim, no tempo gráfico menor, eu já tenho uma compra nesse exato momento aqui, com stop aqui embaixo, tentando o alvo no último topo, porque a gente tem o quê?
A teoria de Down é fazer topos maiores que o topo anterior. Então, quer dizer, ele vai caçar o último. Ele vai caçar o último topo. Ok? Sempre a gente vai caçar os últimos topos. Então, a gente sabe que o preço vai querer tentar fazer novo topo. Então, nesse caso aqui, seria esse topo aqui. Seria o primeiro alvo. Que aqui a gente já pode deixar no 0 a 0. Já seria uma entrada válida por questão da estrutura. E assim que quebrou aqui, a gente fez um impulso e uma retração, um reteste dentro dessa linha de tendência. Ok? E se a gente pegar toda essa baixa aqui, a gente tem regiões que o preço pode se retrair. Então a gente tem essa área aqui como retração, essa e essa. Ele pode ter essa reversão e continuar a cair. Então, por enquanto, a gente já deixa, vamos pôr no 0 a 0. E a gente vai deixar o mercado, o que ele vai fazer. Ó, você pode ver que o preço, ele continuou subindo. Após ele quebrar esse último topo, aqui normalmente se torna o que era resistência e vira suporte. Você pode ver que ele tentou, depois engolfou de novo. Tentou, engolfou de novo. Então, aqui a gente podia ter uma outra entrada. Se você não entrou aqui embaixo, você pode tentar entrar em cima. Então aqui a gente tem uma outra entrada, caso você quiser, como eu já, vamos supor, já estava entrado. E aí você deixaria o mercado ir. Ok? Aí assim que o mercado vai, ele começou a fazer isso aqui. Você pode ver que ele só foi. Não teve nada aqui que impediu ele. Uma outra dica para vocês. Quando o mercado ele quebra esse outro topo aqui, você já pega esse stop que estava aqui, você já traz pro último fundo aqui, ó. Então agora você tá com stop gain, quer dizer, se o mercado voltar, você vai estar positivo, ok? Vamos supor que aqui ele quebrou aqui, beleza, você coloca no stop, você quebrou, você coloca o stop aqui. Se ele quebrou, coloca o stop aqui. Nesse caso, se você colocar seu stop aqui, você levaria um stop gain aqui, tá? Então, vai de você aonde você vai colocar seu stop. Nesse caso, eu gosto de usar a média móvel, tá? Principalmente a média de 50 exponencial, que eu coloco meu stop perto disso e vou levantando ela, ok? Aí o mercado foi indo até que você pode ver que ele chegou perto do 38,2%, que seria o Fibonacci. Aí assim que aconteceu isso, gente, o que agora aconteceu aqui? Nessa região, a gente tem uma linha de tendência criada aqui, ok? Aqui foi um falso rompimento, tá? Então, a próxima parte aqui fica mais bonita, eu coloco como a minha linha de tendência, tá? Então, conforme o mercado vai, eu vou ajustando isso. Isso é conforme o tempo, não tem como falar pra você que isso é exato, não tem nada de certo. E aqui, a gente tem um ombro, cabeça e ombro. E ainda estamos perto da 38,2% da Fibonacci. Então a gente tem duas conclusões nessa região. E ao mesmo tempo, aqui ele estava fazendo topos maiores. Só que na nossa aqui a gente estava fazendo divergência, que seria tá subindo, só que o RSI tá descendo. No M1 eu uso bastante o RSI como divergências, ele te dá uma outra confirmação. Então aqui a gente tem uma figura, assim que romper aqui, a gente pode entrar vendido aqui. Com stop, depende se você quiser colocar aqui ou aqui, vai de você.
ok? E lembrando, sempre você já deixa a Fibonacci feita, que a gente vai ter áreas de Fibonacci 38 e 50%. Então, o meu primeiro alvo, nesse caso eu coloquei o meu stop 3.5 pips, que seria mais ou menos, eu coloquei 3.5 pips. Então, meu primeiro alvo seria na região de 50%, porque eu sei que tem um suporte aqui. E ao mesmo tempo a gente tem essa figura, normalmente é um take disso daqui. Então, a gente sabe que essa área aqui é o lugar de take. Então, eu já pego, coloco minha ordem aqui de venda, na mercado mesmo. E assim o mercado, ó, em questão de 1 minuto, ele foi certinho no 61 ponto, no 50%, quer dizer. E assim que aconteceu isso, eu tenho uns 50%, eu tenho esse suporte aqui. E tem essa linha de tendência. Então, eu tenho mais duas indicações. Então, aqui eu já entrei comprado, tá? Aqui eu já entrei comprado. Não deu nenhum a um, mas isso daqui são trades menores, tá, gente? Como eu opero no 1 minuto. Então, independente, o risco eu não coloco muito alto, eu coloco baixo. Assim que já deu take aqui, você pega... tá? Eu tô falando sobre as minhas operações. Eu já tinha comprado aqui, com stop de 3.5 também, para não levar violinada. E tentar buscar o topo, porque teoria de Dow vai tentar buscar o topo. Então, nesse caso aqui, o mercado, ele pegou e ele tentou subir. Só que nesse caso, eu achei que ele ia vir nesse topo. Só que ele não foi, ele fez topos menores que o topo anterior. Assim que ele bateu, ele fez mais uma quebra de estrutura, ele quebrou esse topo. Eu já deixei no 0 a 0 aqui, tá? Então a gente teve um take aqui, e aqui eu deixei no 0 a 0. E o que o mercado ele me deu? Ele me tirou no... praticamente, ele me tirou no 0 a 0 aqui, nesse exato momento. Ele me tirou no 0 a 0. Então aqui não foi gain, foi break even. E logo ele quebrou essa linha de tendência e fez o reteste aqui. Então a minha entrada de venda nesse caso foi aqui, com stop aqui, 3.5 também. Aqui nessa área a gente já tá no 50% e aconteceu isso, a gente pode ter uma grande entrada nesse momento aqui, tá? E ainda mais, aqui ó, 1, 2, 3 vezes, ok? E olha o RSI para baixo. Isso a gente chama exaggerate divergence. Quer dizer o quê? Isso está mostrando que o mercado está com força de bearish, que seria de venda. Então, aqui a gente já tem tudo mostrando uma força vendedora, que o preço está só na retração de 38 e não está conseguindo passar disso. Então, mostra que o mercado está com mais força de venda do que de compra. Então, isso é muito bom você utilizar. E como eu vou saber? Porque eu já tenho 50%, 61%. Como que você vai saber o take? Aonde? Você vai pegar essa quebra, essa retração. Então, a gente vai pegar aqui para aqui o Fibonacci. E não seria o Fibonacci normal. A gente vai pegar essa ferramenta, extensão de Fibonacci baseada em tendência. Você vai pegar esse topo, esse fundo. Você vai ter esses alvos aqui. A gente vai ter o primeiro alvo aqui, o segundo alvo aqui e o terceiro alvo aqui. Assim que ele bater o primeiro alvo, você pode colocar no 0 a 0 se você quiser. O segundo alvo você já pode fechar uns 80, 90%, o resto você deixa pro santo. Então, assim que entrou, vamos passar aí. Ó, primeiro alvo e segundo alvo foi os dois take. Aqui já foi take normal. Ok? Agora a gente tem um terceiro alvo aqui. Ele não foi no terceiro alvo, por isso que eu falo que é importante. Normalmente ele só vai 2 alvos. O terceiro tem que ter uma tendência maior.
E o quarto é quando tiver muita movimentação mesmo. Quase bem difícil isso acontecer, mas quando acontece também é de boa. Então nesse caso a gente sairia com praticamente 1 para 1. Se você deixar um pouquinho mais, 1 para 5, 1 para 4, vai depender de como você quer, mas essas são a estratégia que a gente utiliza, tá? Assim que bateu os alvos, beleza. Você pode ver que aqui já bateu o alvo e ele voltou. Se você deixasse no 0 a 0, você ia sair no break-even. Ok? No primeiro alvo, se você deixasse no 0 a 0, você ia pegar o take 2. Mas se você deixasse no 0 a 0 aqui, você seria estopado no break-even. Ok? Então, o primeiro alvo entrou, já deixa no 0 a 0. Ou, se você tiver muita confirmação mesmo, você pode deixar até o segundo alvo. Ok? Então, aqui a gente teve um outro um take. Vou colocar o take aqui. Que nesse caso foi assim. Ok? Dependendo da pessoa, aqui eu entraria com confirmação. Caso você não entraria com confirmação, você pode entrar bem no reteste, sem confirmação. É possível? É possível a entrada aqui no reteste. Mas isso você tem que ser bravo. Ok? Tipo, no reteste você coloca o stop aqui em cima. É possível também, aí que nesse caso você conseguiria um para 5. É possível, porque o RS já estava mostrando. Mas nesse caso eu esperei uma confirmação, que seria a quebra de estrutura, para confirmar essa venda. Mas vai de você. Aí assim, que aqui, senhores, ó, para você ver isso de olho, ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente tem a cabeça. E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem essa resistência essa resistência que provavelmente pode virar suporte. E a gente tem essa figura aqui com take. Opa. Opa, peraí. A gente tem essa projeção aqui, ó, que seria take aqui. Então logo que ele já rompeu aqui, eu já entraria comprado. Isso é operar com stop aqui, com take aqui. Aqui dá 1 para 5, 1 para 5, 1 para 6, ok? Então aqui já seria a nossa outra entrada. E agora você vai. Ok. Você viu que ele bateu o take. Ok, bateu o take, ele foi até um pouco mais, ele foi tentar essa 38,2%, que seria essa Fibonacci aqui. Ele pegou e logo, querendo ou não, a gente tem uma outra linha de tendência sendo quebrada, ok? E ao mesmo tempo a gente está tendo aqui ombro, cabeça, ombro, num tempo gráfico super pequeno. Então a gente tem mais uma projeção aqui para baixo. Por isso que é importante, você tem que ser bastante ágil. Aqui, ó, mais um aqui foi um take também. Se você fosse entrar, nesse caso eu não entrei, tá? Porque já estava comprado. Já fiz meu take aqui. E se tu ver aqui, ó, a gente tá no 61,8%. Isso bate com uma projeção dessa figura. Isso é toda a base, gente. Isso é você colocando toda a base que você tem do Forex no M1, ok? Mas tem que ter um raciocínio muito rápido. Não vou falar que é fácil, você tem que saber, tipo, tudo isso só bater no olho e pá, tá? Não vou falar que é fácil, mas essas são as estratégias que eu utilizo. Ok? E logo aqui, ó. Aqui no 61,8% a gente teve esse engolfing candle. Ok? Então vamos ver o que vai acontecer. Ok. Nesse caso, a gente tem uma linha de tendência, certo? Ele pegou e tentou, mas ele não fez, ele não conseguiu fazer um topo maior. Ele continuou fazendo isso daqui e a gente tem essa linha de tendência
aqui, ó, que foi o reteste disso daqui. A gente tem as duas linhas cruzadas aqui. Você consegue traçar essa linha com esse pavio aqui. Assim que fechou, você já pode colocar aqui. Aqui a gente tem uma boa área de venda, porque ele não fez o topo maior, ele fez o topo menor. E lembrando que aqui a gente tem a resistência aqui dessa região. Aqui seria uma outra venda, bem aqui. Você pode colocar o stop aqui, ok? E nesse caso, onde que seria o meu stop? Quer dizer, o meu take. O primeiro take seria nesse fundo aqui, ok? Seria, a gente procura, a tendência de baixa é tentar fazer novos fundos, ok? Mesmo isso mostrando, como eu falei pra você, a gente tá com tendência mais forte de venda, não de compra. Então, por isso que aqui seria o primeiro alvo e o segundo alvo seria aqui para tentar criar um novo fundo. Você pode ver que ele... Aqui, ó. Take. Lindo take aqui, ó. Lindo take. Tá. Beleza. Ele fez esse novo aqui. Aqui 1 para 4 já deu. Se você arriscasse 1%, você já consegue 4%. Ok? Mas tá, Kevin. E aí? Como que... Beleza. Vai criando fundos. Se você quiser um lugar exato, você pode usar essa extensão de Fibonacci que eu te mostrei. Você tenta pegar essa impulsão com a retração aqui, ó. Aqui a gente tem 3 alvos. O primeiro alvo seria aqui, o segundo alvo seria aqui, o terceiro alvo seria aqui. Vamos ver se ele vai buscar o terceiro alvo. Como eu falei, 2 alvos vai de boa. O terceiro depende. Foi o terceiro alvo. Então a gente tem o terceiro lugar aqui, a gente pode ter o alvo. E o quarto lugar é aqui. Se ele vai ou não, ele foi pro quarto alvo. A tendência pegou bastante, ó. O quarto alvo. Ok? E agora a gente tem essa linha de tendência enorme aqui, que seria o reteste disso daqui. E agora a gente está sobrevendido. A gente bateu o quarto alvo. Quando eu falei pra você, quarto alvo é muito raro acontecer. Então aqui a gente já sabe que a gente está com o mercado já exagerado na venda, ok? Aí você fala, ah, beleza. E agora, o que a gente faz? Vamos ver o que o mercado vai mostrar pra gente. Ó, agora aqui, gente. Aqui. Tem o quarto alvo. A gente tem essa linha de tendência. E agora a gente tem a figura do mercado. Pra quem vê, consegue. Ó. A gente tem um oco. Ombro, cabeça, ombro. Qual seria o primeiro alvo aqui? Uma projeção para cima. Aqui seria o nosso take. Aqui você já pegaria e comprava aqui a mercado com stop, você que sabe. Pode deixar nesse último fundo. Ou se você quiser mais safer, coloca 9 pips aí de stop. E coloca aqui no take aqui. No meu caso, eu colocaria aqui mais ou menos uns 6 pips, para ficar pelo menos 1 para 1, tá? Aí, beleza. A gente pegou, entrou comprado. A gente sabe que o primeiro alvo é aqui. Bateu aqui, ou você fecha, porque você sabe que a tendência primária agora tá de venda. Se você quiser deixar, deixa no 0 a 0 e deixa pro santo. Nesse caso, eu vou deixar aqui. Pronto. Opa, deu ruim. Aqui. Vou deixar pelo menos 1 para 1. Aqui. Aí, beleza. Vamos ver se o mercado vai. Ele pegou. Ó. Deu alvo. Deu alvo, gente. Agora, aqui. A gente sabe que ele quebrou essa linha de tendência. E agora a gente tem o Fibonacci, que a gente tem essa entrada inteira. Então a gente sabe que agora tá no 61,8% e ele tá tentando fazer a continuação. Então agora a gente vai ficar de olho. A gente já não vai olhar de cara, porque essa tendência já bateu 4 alvos. Ele tá bem estendido. E mais uma coisa aqui no RSI. Temos a média de 20 e ela continua ainda segurando
na média de 20. Vamos ver o que vai acontecer no mercado. Ó, beleza, ele segurou. Foi. E agora, ó, aqui, gente. Você pode ver que aqui tava perigoso, porque tava com a média... Ele tava em cima da média ainda, tava tentando quebrar. E aqui... Eu vou usar a média móvel para ficar mais simples para você. A gente tava numa média de 50, essa azul aqui, ó. Você pode ver que ela tava aqui. Nessa região, você pode ver que ela tava para baixo. Isso tava mostrando confirmação de venda. Só que nesse caso, a média de 50, que seria a médio período de 50, ela tava para cima. Então aqui ainda tá com força compradora no mercado. Então assim que o mercado fez quebrou, voltou, não fez um novo fundo. Ele fez esse pavio para cima e fechou e depois teve essa enorme para cima. Esquece venda agora, porque ele quebrou 61,8 por cima. Agora ele vai tentar buscar esse topo aqui. Porque teoria de Down, topos, tenta criar topos maiores. Então aqui, nesse caso, assim que quebrou aqui, meu stop que estava aqui, a gente agora vai mover para cá. Aqui embaixo. E agora a gente vai deixar. Até o que ele vai mostrar pra gente. Ó, quebrou de novo. Ele ficou lateral, quebrou. Foi buscar esse topo aqui. Agora a gente pega e move nosso stop pra cá. Agora você tem um stop aqui, stop gain. Vamos ver o que ele vai mostrar agora. Ó. Vamos ver. Ó, quebrou de novo. Stop, agora aqui. Agora vamos. Ó, quebrou de novo. Stop. Pode subir. Vamos. Aí, quebrou. Quando teve mais impulso, aí já é melhor. Aí vamos por... Ó, dá pra colocar aqui, mas eu vou colocar um pouco aqui. Embaixo da média. Vamos ver. Ó, subiu de novo. Já levanta pra cá. Aí aqui, lembrando que as linhas de tendência sempre ficam no mercado. Olha essa linha de tendência que a gente colocou aqui. Ó. E ao mesmo tempo, sobrecomprado. Ok? Estamos sobrecomprado aqui. Agora vamos ver o que acontece aqui. Aqui eu vendi, gente. Aqui eu vendi, eu postei no grupo. Lá no Telegram. Ó. Pra mim, gente, tá? Aqui foi um oco. Ombro, cabeça, ó. Sim, mas um tempo gráfico tipo 15 segundos, algo assim. Então, aqui aqui eu já sei que ele tava nessa linha de tendência, já tava sobrecomprado, então pra mim aqui só era venda. Eu vendi aqui com stop aqui, 5 pips mais ou menos, e deixei rolar. Ó. Aí aqui a gente tem um take, né, no caso. A gente tem esse take aqui, mais ou menos. Então aqui, gente, a primeira entrada nossa foi aqui. Com stop assim, 1 para 1, até aqui. O stop a gente tinha deixado aqui, ó. Ó, já tava dando 1 para 3,68. Ó, aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Aí depois eu vendi aqui. Então, se você já tá vendo essa linha de tendência, mano, já fecha a operação. Não precisa subir. Ó, 1 para 5, cara. 5%, imagina fazer 5% no dia. Então, tá certo, né? Então, aqui eu vendi. Vamos ver o que acontece. Ó. Tá? Ó, primeiro take foi, quase. Ó, aqui eu deixei no 0 a 0. Ó, vamos ver. Quase pegou no... aqui nesse caso aqui, não foi no 0 a 0 porque eu saí 1 para 5 mais ou menos. 1 para 5, que eu tava um pouco com medo, né? Eu peguei aqui. Porque eu sabia que podia ser só uma retração. Aí beleza, aí o preço foi. E outra, nesse horário tinha uma notícia lá pras 10 e pouca, 10 e 5 eu acho. Então eu falei, não sei o que pode acontecer na notícia, então eu fechei querendo, porque já tinha pegado essa enorme tendência, pra que eu vou ficar segurando, entendeu? Aí aqui depois do mercado, ele ficou, acho que, ele tentou acho que retestar mais uma vez. Aqui, ó,
fazendo topos com topos assim, mas aqui tava tendo divergência, gente. Ó, divergência. Então pra mim não tem um motivo de eu comprar aqui. Então você podia vender se você quiser. Seria só um tips, tá? Aí vamos ver o que aconteceu depois. Aí a notícia, começou a sair a notícia. Ó, e depois ele, acho que teve um... aqui ó, a notícia, ó o que aconteceu. Pau pra cima. Por isso que eu não gosto de deixar muito a notícia, mas aqui também. Se você tivesse visto essa divergência aqui, ok? Você podia entrar, vamos por aqui, ó. Aqui seria o que era suporte virou resistência. Assim que você viu essa divergência, ele quebrou esse primeiro fundo, né? No livro japonês, se você pegar aqui, a gente tem uma projeção para baixo. O mercado tende a fazer isso, buscando 100% desse range, tá? Então, você pode entrar vendido. Assim que você vê a média de 50, você pode usar ela como uma referência também. Você coloca no último fundo aqui, vamos por aqui. Ó, 1 para 6. Aqui podia ser um take, porque você sabe que tem a média de 200. E aqui eu usaria como referência também para fechar minha operação. Você pode ver que depois ele subiu para cima. E lembrando, assim que ele quebrou essa linha de tendência, a gente tem toda essa Fibonacci aqui, que seria 38,2%. Então a gente tem essas áreas aqui para ficar de observação, principalmente no M1, ok? É assim que eu uso no M1, espero que vocês gostem. O vídeo é um pouco longo, mas o M1 requer bastante conhecimento no mercado, não é para qualquer um. Você pode ver que se você errar um ali, é coisa de minutos, você já perde o seu dinheiro. Então você tem que saber o que você tá fazendo e o porquê você tá entrando nisso. Você tem que ter um motivo, você não vai falar, eu entrei porque quis, tá? Espero que vocês gostem. É isso aí, muito obrigado, hein?